Boa noite, eu sou Ieda, tenho 54 anos. Vou falar com dificuldade, porque depois dos procedimentos eu fiquei com problema nos meus lábios e não consigo falar mais corretamente. Em 2009, 2010, eu fiz procedimentos estéticos, botox e ácido hialurônico com a dermatologista. Quando foi em fevereiro de março de 2010, eu fiz a sessão. Em março, abril, maio, aí me acordei inchada e bem deformada. Aqui são as fotos de como eu fiquei. Aqui sou eu antes de adoecer e aqui sou eu com o rosto inchado e deformado. Aqui sou eu. Aqui. Fiquei dessa forma, muito doente, não andava mais na rua, não me comunicava mais com as pessoas e tentava me esconder o tempo todo. Só ia de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Foi a minha sorte, foi o meu trabalho. Aqui. Como eu fiquei desse jeito doente, muito doente, eu fiquei com minha autoestima lá embaixo, sofri muito. Fui para a doutora, assim que me acordei daquele jeito, eu fui logo para a médica e mostrei ela como eu estava. A médica se assustou com o meu rosto, fez os exames em mim, mandou tomar prednisona, medicamento, né, que é meticortem, para que eu desinchasse. E ela disse que logo eu ia ficar boa, porque o ácido hialurônico, ele é um medicamento absorvido pela pele, é feito do colágeno, né? Então não tinha como eu ficar muito tempo doente, porque 8 meses, 1 ano é o que ele fica no corpo nosso. Daí então, não fui ficando boa. Aí fui procurar outros médicos cirurgiões plásticos. Alguns me disseram que não conheciam como que eu estava passando e se assustavam quando me viam. Em 2010, as pessoas também não tinham conhecimento de outros tipos de medicamentos, de outros produtos estéticos, como eu também não tinha. Aí precisei ir para fazer um teste, fui no shopping e fiz um teste com um alergologista, o dermatologista, alergologista, lá no shopping. Eu fiz o teste e o teste, ele disse que se fosse o ácido hialurônico ia acusar, mas não acusou. Foi daí que eu fiquei apavorada. Voltando para a médica, e ela ficou também aperreada. Ela disse, eu não estou entendendo, porque eu só trabalho com ácido hialurônico, e foi o que eu fiz em você. Daí então, eu não conseguia mais andar, e só vivia sofrendo, e não sabia o que estava acontecendo comigo. Tinha muitas dores, tomava muito anti-inflamatório e analgésico. Então, depois de muitos meses, eu à procura de solução e nada de encontrar. Cirurgiões plásticos, a maioria ficava estranhando o meu rosto. Aí, mais certo dia, eu estava no shopping com uma amiga, conversando com ela, e ela disse que eu fosse procurar um cirurgião plástico que tem aqui em Maceió, que ele é muito bom e que ele ia resolver o meu problema. Eu fui para ele, quando chegando lá, foi a minha salvação. Ele me viu e disse que ia me ajudar, que ia fazer de tudo para que eu melhorasse, mas não me garantia que a cirurgia desse 100%, mas que ele ia tentar me ajudar. Fiz a cirurgia com ele, ele me disse que tirou muitas pedras do meu rosto e que não tinha nada com ácido hialurônico. Daí comecei a ficar com medo da minha situação. Para continuar com a minha situação. O doutor, quando falou para mim que tirou várias pedras que estavam no meu rosto, que chamou também de corpo estranho. E eu perguntava a ele, doutor, e do que se trata? Ele disse, é bom você ver com sua médica, realmente foi que ela colocou, mas não é ácido hialurônico. Então, ele fez a cirurgia, a minha primeira cirurgia, estão aqui as fotos que ele fez a minha cirurgia, aqui a primeira. Eu fiquei bacana, né? Pensando eu que não ia mais ter problema nenhum, ficando feliz de ter saído daquele sofrimento, de ter saído daquela deformação
né? Além da deformação, eu fiquei doente do meu corpo e da minha alma. Então, passei a me isolar de minha família e de todos os meus amigos. Quando foi com 2 meses, começou a aparecer vários caroços por aqui. E começou a encher. Aí voltei para o doutor. Ele também ficou surpreso, né? Porque é uma coisa nova. Eu mesmo não sabia o que estava acontecendo comigo. E não tinha nada claro do que seria. Até então, no momento, eu não sabia do que se tratava. E a médica, eu fui na médica, mostrei o que estava acontecendo. E ela também não tinha muita coisa a me dizer. Fizemos a segunda cirurgia, foi cortado aqui na época, em 2011 também. Eu fiz a cirurgia, fiz 3 cirurgias no mesmo ano. A primeira foi a total, que eu tive que levantar a pele, tudo direitinho. A segunda foi aqui. Quando fiz a cirurgia, também acreditando que fosse parar por ali. De repente, começam meus lábios a ficar inchados. Eu comecei a dormir. Isso, esse tempo todinho, mas não saía do anti-inflamatório e não saía do corticoide. Tomava diprospan de 15 dias, tomava celestamine, soluspan, o tempo todo, porque ele inchava. Era um material que eu não entendia a inflamação e o que ele se desenvolvia, como ficava em meu rosto. Quando eu comecei a adoecer, comecei a piorar mais ainda do meu rosto, aí passou para os meus lábios ficaram inchados e eu só dormia com gelo. Meus lábios, aqui ó, a foto, e eu dormia só com gelo para poder aliviar o queimor nos meus lábios. Que foi 2 de fevereiro de 2012. Aí eu fiz a cirurgia nos meus lábios com o doutor que veio me salvando de acontecer coisas piores em minha vida. Ele fez a 3ª cirurgia em meus lábios para poder tirar os nódulos que tinha enorme e queimava demais. E eu não conseguia dormir se não fosse com os analgésicos e o gelo, as compressas de gelo. Fiz a 3ª cirurgia. Conversando com o doutor, eu perguntava, doutor, a médica, quando ela aplicou o ácido em mim, nos meus lábios, que eu também tinha uma paixão enorme pelos lábios carnudos, achava lindo, e eu sempre fui muito vaidosa, e eu queria muito os lábios carnudos, né? Aí eu fui para ela colocou o ácido e deixou os lábios do jeito que eu queria. Só que eu disse a ele que a agulha era fina, bem fininha. Ele disse que o produto que estava em mim não entrava com agulha fininha, e sim com agulha grossa, que seria uma cânula. Eu disse, então, não teve essa agulha grossa e essa cânula também eu não vi. Aí eu comecei a pesquisar no computador, na internet, a cânula e do que se tratava, que ele falou corpo estranho, que entrava na cânula e que não seria de jeito nenhum ácido hialurônico. Eu coloquei a pesquisa e me deparei com muitas mulheres doentes, mas lá pro lado do sul. Aqui eu só via eu mesmo com o meu problema. Quando eu comecei a pesquisar, comecei a entrar em desespero, aí foi que eu vi que a minha situação era muito mais complicada do que eu imaginava. Então foi quando eu conheci o PMMA, que é o poliometacrilato metacrio, que ele é feito do plástico. Então, jamais eu pensei que eu tivesse alguma coisa em meu rosto. Aí me lembrei que quem usou uma cânula em mim foi um médico de minha confiança, que na época foi em 2004, que eu tinha muito contato com esse médico, e comecei a fazer na época o botox com ele, e eu não me lembrei dessa parte.
Até então, quando foi colocado o procedimento em meus lábios, ele colocou como um material que estava dando certo, que era um material bom, se eu queria experimentar, já que eu era muito vaidosa e queria os lábios carnudos. Eu jamais ia dizer que não e que desconfiasse de nada. Na minha mente, esse material que ele colocou em mim, quando eu comecei a me lembrar, fosse a mesma coisa do Botox, que ele só passa 4 meses, 6 meses, depende muito do rosto da pessoa. Aí, como eu ainda continuava sofrendo, esse material, ele é terrível, ele é diabólico. Até então, uma vez chamei esse nome diabólico numa audiência minha, nome diabólico. Teve uma audiência minha que até eu fui chamada a atenção por não usar essa palavra diabólico. E eu não sabia que esse fosse um palavrão, até porque esse material que está dentro do meu rosto, ele é pior do que um material diabólico. Ele é um destruidor da minha saúde e de minha vida. Essa minha situação já está em processo, né? Porque eu também relutei muito para que isso não acontecesse, tentando fazer acordo para que não tivesse problema de justiça. Mas só que a minha vida está numa justiça. E eu espero que, se Deus quiser, eu consiga resolver as minhas outras cirurgias que eu tenho para fazer. Voltando, né, para dizer a vocês que eu estou nessa minha situação está em processo, né? A primeira instância eu perdi pela CRM, o cremal, não deu a favor a mim, deu a favor ao médico. E geralmente foi médicos que não conhecem nem do produto e não sabe da situação que acontece com a gente. Mas tudo bem, né? Tudo é o que tem de ser. Eu estou mostrando aqui a vocês o material, um dos vidros que eu tenho que saiu do meu rosto, dos meus lábios, da minha face. São esses produtos que ele, quando ele inflama, ele se torna-se granulomas. Granulomas. Esse material, ele faz um enrijecimento na minha face, nos meus lábios, me impede de falar e de sorrir. Como também é uma dor que queima. Ele queima como se fosse uma pele no calor de um ferro quente. É assim que eu fico. Vou encerrar esse vídeo agora para que eu possa passar para outra etapa da minha história.